E aí agora a gente dá continuidade à unidade 7, falando sobre ela, a nossa greve, tá bom, pessoal? A greve, ela está lá na lei 7.783 de 89, tá bom? É um direito fundamental de caráter coletivo, tá bom? Greve está lá na nossa Constituição, tá? Além disso, né, é competente para julgar essas demandas relacionadas a ações que envolvam um exercício de greve, a Justiça do Trabalho, né, como a gente comentou no finalzinho, né, do, do comentário anterior a esse, do dissídio coletivo, né, que a gente estava falando. Assim como, né, é um ponto importante que a simples adesão à greve, né, não constitui falta grave, tá? Está lá na súmula 316 do STF, tá? A greve nada mais é, né, gente, do que uma suspensão coletiva, temporária, pacífica, pode ser total, parcial, tá? Da prestação de serviços ao empregador, tá? Lá nos artigos 1º e 2º a gente tem essa conceituação de greve. É necessário, né, para que a greve ocorra, né, depois da um ponto importante, né, para que ocorra a greve, né, é necessário que tenha-se tido, né, uma frustração da negociação ou, né, essa impossibilidade de recursos, né, da via arbitral. Então, tem que ter tido a frustração, né, dessa negociação inicial. E aí, a partir disso, é que pode ser feita a greve. A greve, né, ela vai precisar, né, ser notificada com antecedência mínima de 48 horas, né, para serviços não essenciais, beleza? 48 horas mínimo, né, de antecedência. E para serviços essenciais é necessário, né, uma antecedência, uma notificação, uma antecedência mínima de 72 horas, tá? E nos serviços essenciais, além da notificação aos empregadores, é necessário que ocorra também a notificação aos usuários, tá? Então, quando a gente sempre vê nos jornais, né, que determinado serviço essencial vai fazer greve, não é porque vazou que eles vão fazer greve, não. É porque é necessário que se comunique, que se avise previamente aos usuários, tá bom? E aí, claro, né, a entidade, né, sindical, o sindicato, vai convocar a assembleia para poder, né, delimitar o que vai ser feito, quais serão as reivindicações, percentuais que estarão dispostos ali, né, e tal. Então tudo isso será deliberado em assembleia, tá? Importante a gente falar que durante o período de greve, a participação em greve suspende o seu contrato de trabalho. Se ocorrer a suspensão de contrato de trabalho, a pessoa não trabalha e, consequentemente, não recebe, tá? Então, durante o período de greve, se você aderir à greve, o seu contrato de trabalho está suspenso. Assim como é vedada, né, a contratação e a rescisão, né, do contrato de trabalho durante a greve ela é vedada, e a contratação de trabalhadores substitutos, porque não faria sentido, né, o objeto da greve, que é você fazer aquela pressão, aquela paralisação, não estaria sendo cumprido. Então, assim como é vedada a rescisão contratual, né, por conta, né, do contrato de trabalho durante a greve, também vai ser vedada a contratação de trabalhadores substitutos. Porém, caso, né, já tenha tido a negociação, a celebração do acordo, da convenção, do dissídio, e ocorra a manutenção ainda da greve, aí sim será possível essa contratação de trabalhadores substitutos. Além disso, é necessário que algumas atividades tem maquinários ou atividades que resultem em um prejuízo irreparável, é preciso a manutenção da atividade. Tá? Então, em comum acordo, as partes, a empresa ou o sindicato dos empregadores e o sindicato dos trabalhadores irão acordar, né, a formação de equipes, tá, para poder ser
ser mantida nessa atividade. E aí, aquela pessoa que está trabalhando durante aquele turno, né, durante aquele horário, ele sim vai estar contando o seu tempo de trabalho e vai estar recebendo, tá? E aí, caso não tenha um acordo, né, o empregador pode contratar os serviços necessários, tá, para poder manter aquela atividade e não ter um prejuízo irrecuperável. O que acaba sendo comum muitas vezes, né, é no instrumento coletivo, né, no acordo, na convenção, pactuarem que esse período, né, de greve será computado como tempo normal, a pessoa vai receber e aí ela posteriormente irá pagar, né, com banco de horas esse período que ela ficou fazendo greve, tá? Com mais comum. Em relação aos serviços essenciais, né, eles estão lá no artigo 10, né, da lei de greve. Então, dentre os serviços essenciais, a gente tem o tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás, combustíveis, assistência médica e hospitalar, funerárias, distribuição e mercantilização de medicamentos, alimentos, transporte coletivo, captação e tratamento de água, de esgoto e lixo, telecomunicações, processamento de dados ligados a esses serviços essenciais, controle de tráfego aéreo, tá? E navegação aérea, compensação bancária, tá? Então, essas atividades médicas periciais, tá? Relacionadas ao INSS e à assistência social, né? A previdência e a assistência social. Então, tudo isso vai, né, ser necessário são serviços essenciais, tá? E esses serviços essenciais, os sindicatos, né, os empregadores e os trabalhadores, eles ficam obrigados de comum acordo a, durante esse período de greve, realizar essa prestação de serviço, né? Porque esses serviços são indispensáveis, tá? Então, atividades portuárias também, tá? Então, essas atividades, né, caso elas não sejam atendidas, elas colocam em risco a vida, né, a sobrevivência à saúde, a segurança da população. Então, essas atividades precisam ser mantidas. A lei não traz nenhuma percentual de manutenção dessa prestação de serviços, tá? Mas costumeiramente a gente utiliza o percentual de 30%, né, da manutenção desses serviços indispensáveis. Assim como, caso de forma nenhuma, né, os sindicatos, os empregadores, os trabalhadores não consigam acordar, né, essa manutenção, o poder público deverá assegurar a prestação desses serviços indisponíveis, tá? E aí a lei também não traz nenhuma maneira, né, ou um percentual de que deverá ser mantido, tá? A gente tem, né, em relação ao abuso do direito de greve, né, o abuso do direito de greve nada mais é, né, do que aquela greve, né, já foi aquele assunto, né, já foi objeto ou já foi acordado, já teve a resolução, já teve o dissídio coletivo, a sentença normativa, mesmo assim se manteve, né, a greve, ou seja, ela é abusiva, tá? Não pode, né, se continuar a greve após esse cumprimento, esse acordo, essa convenção ou a sentença normativa. O que não é abusiva é você exigir um cumprimento de uma cláusula do acordo ou da convenção coletiva, ou se a greve, né, for motivada por um fato novo, né, que não foi, não estava em voga ou que modifique, né, aquela relação de trabalho, tá bom? Assim como, gente, é vedado, né, o lockout. O lockout nada mais é do que você fechar as portas, né? Então, é proibido o empregador fechar as portas do estabelecimento, tá? Para frustrar a greve, né? Porque senão não faria sentido nós termos o Instituto da Greve se pudesse, né, fechar as portas e aí o empregador não, o trabalhador, né, não teria como exercer o seu direito de greve. Então, é vedado, tá, o lockout.
Em relação à greve, né, no serviço público, pessoal, é garantido, né, ao servidor público civil o direito de associação sindical, tá, lá na nossa Constituição, tá bom? No artigo 37, incisos 6 e 7, vai falar que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o direito à greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Porém, né, a gente não tem nenhuma lei que regulamenta a greve dos servidores públicos, tá? E aí, o que o STF já decidiu ao julgar mandados de injunção, né, e ações que chegaram lá, é que aplica a lei de greve no que couber, tá bom? Porém, nós temos, né, servidores que não podem fazer greve, tá? São eles, né, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, tá? Esses membros, né, dessas Forças Armadas, né, os militares, não podem, tá, fazer greve, assim como são proibidos, né, a sindicalização, tá certo? Está lá no artigo 142, parágrafo 3º, no inciso de número 4, tá? Assim como, né, os membros, né, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, Distrito Federal e territórios, tá? Então aplica-se a eles também. Eles não podem fazer greve, tá? Então greve aí da polícia militar, ela não é legal. E o STF, né, reafirma, né, o plenário do STF em 2017, não faz tanto tempo, né, mas já faz um tempo, que é inconstitucional, certo? A greve de policiais civis, tá? E aí ele considerou nessa decisão aí todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública não podem fazer o exercício da greve, tá? É inconstitucional o exercício de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, tá bom? E aí, pessoal, com isso, nós encerramos o nosso GEDzinho de número 14, GEDzinho aí que finaliza a unidade de número 7, tá? E aí, voltamos agora com a revisão que já está postada para vocês. Gostaria de agradecer a todos pelo incrível semestre, por todo o apoio, por toda a parceria. E espero não vê-los mais em trabalho 2, né? Espero aí que vocês consigam a aprovação na disciplina e tenham êxito, tá bom? Não deixem de responder a presença aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Contem comigo, um forte abraço e até mais!